Olá, tudo bem com você? Tenho certeza que tá e vai melhorar. A gente está aqui para resolver mais uma questão do Enem, né? Essa questão caiu em 2017. Agora a gente vai deixar essa questão inteira aí no seu monitor e aí você aperta o pause, tenta fazer sozinho e depois aperta o play aí para a gente continuar junto, ok? 3, 2, 1, vamos lá? Então vamos lá. A questão diz assim: após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Isso está em Silveira, né? 1999 foi adaptado. É isso aí. Ele está falando da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra ela foi marcada pela expansão de uma ideologia de valorização de uma raça ariana. Nós estamos falando, sim, do nazismo de Hitler. Eram ideias de uma superioridade racial que justificavam o genocídio de minorias como os judeus e negros. Pois é, o mundo viu isso. Ah, professor, que horror! O mundo também havia visto há não muito tempo a escravidão e a servidão, tá? E essas ideias racistas da existência de grupos evolutivamente e biologicamente distintos acabavam por ranquear humanos e menos humanos, né? Com a derrota nazista, a ONU e outras instituições internacionais buscaram acabar com essas ideias e promover uma paz mundial. No caso aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, esse documento ele passa a universalizar valores como de igualdade e fraternidade. Aí você fala para mim, pô, professor, isso eu já conheço, né? É antigo. Eu lembro da Revolução Francesa, que já havia feito uma declaração do homem e do cidadão e que já falava de igualdade e fraternidade. Pois é, você está certo. Então qual é a diferença? A diferença é que agora essa guerra havia sido mundial e os efeitos foram mundiais. Este acordo também deveria ser mundial, né? Essa declaração da ONU, ela representa a aceitação e tem a assinatura de todos os seus membros, quase 200. Isso lhe confere, essa quantidade de pessoas que estão assinando, pessoas não, países, né, é que dá a questão da universalidade. Depois dessa declaração, é proibido, por exemplo, a escravidão no mundo inteiro. É proibida a tortura no mundo inteiro. A educação tem que ser obrigatória para nível fundamental no mundo todo, né? E não há mais uma distinção de raça no mundo inteiro. Pelo menos, né, se essas questões estiverem acontecendo, elas estão acontecendo de forma ilegal. Beleza? Sobre as raças, né, em 1950 a Unesco ela lança a Declaração das Raças da Unesco, que diz bem assim, ó, cientistas estão de acordo, de um modo geral, em reconhecer que a humanidade é uma e que todos os homens pertencem a uma mesma espécie, Homo sapiens. É a partir desses estudos, né, que a gente vai substituir o termo raça por grupos étnicos. Tá? Interessante, né? Bom, depois disso acho que fica mais claro para a gente responder a questão. Então, vamos a ela, né? Após a posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava alternativa A, ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Não, né, pessoal? Esses ataques, né, ataque feito a Pearl Harbor aconteceu em 1941, no final de 1941, quando os japoneses atacaram a base naval norte-americana, lá no Havaí. Esse evento ele é considerado um marco que transforma o conflito, que antes era somente europeu, em um conflito mundial. Japão e Estados Unidos eles entram neste conflito a partir daí e arrastam com ele todos os grupos aliados de um ou de outro. Então não é essa, né? O texto que nós estamos falando, nós estamos discutindo, é sobre discriminação racial. Vamos ver a alternativa B. Desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações.
A Guerra Fria, ela se inicia logo após a Guerra Mundial, né, 1945, e termina com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim em 1989, União Soviética em 91. E a Guerra Fria, ela faz referência a disputas estratégicas de conflitos, né, indiretos entre Estados Unidos e União Soviética. Esses países eles disputavam a influência política, econômica e militar no mundo todo, cada um deles pregando um modelo distinto. Capitalismo e socialismo. Não é esse também. Alternativa C. Morte de milhares de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial? Não, não é, né? Soldados eles morrem aí por função da guerra, mas não por questão racial em si, né? Alternativa D. Execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração? Sim, essa é uma prática que estava baseada numa questão racial, tá? Alternativa E. Lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. Essas bombas, né, que levou à rendição dos japoneses. Tem muito debate aí sobre a necessidade, a questão étnica da utilização dessas bombas, né? Mas o que a gente tem é que até hoje elas mostram pra gente a ideia de superioridade militar norte-americana, tá? Não é essa a questão correta, é isso, né? A questão correta é a alternativa D. Pessoal, obrigado para quem ficou até o fim, para você aí que ficou até o fim. Fui!